3 anos. 1095 noites de um inferno gelado, e o corpo do coronel Damião Alcântara ainda a procurava no lado vazio da cama. Ele era o dono da fazenda Morro Alto, o homem cuja voz fazia tremer os peões mais valentes e cujas mãos podiam domar a fúria de um cavalo selvagem. Mas dentro do casarão imponente era apenas um rei em um império de silêncio, assombrado pela ausência de Isadora, a esposa que o deixara. Cada nascer do sol era um lembrete cruel de sua partida. Cada pôr do sol, uma sentença de solidão. Ele se recusava a procurá-la, acorrentado por um orgulho de ferro, mas seu corpo, sua alma, permaneciam em um celibato involuntário, uma lealdade primitiva que o mantinha prisioneiro de uma única mulher. O que você faria no lugar dele? Se você estivesse no lugar dele, o que você teria feito? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. O quarto dela permanecia um santuário intocado, um mausoléu de esperança teimosa no coração da fazenda. A poeira fina dançava nos feixes de luz que ousavam invadir o ambiente, pousando sobre o frasco de perfume pela metade, sobre o chale de seda esquecido na poltrona. Damião nunca entrava ali, mas a presença dela irradiava pela casa como um fantasma teimoso. Para o mundo, ele era o coronel Alcântara, uma força da natureza, viril e inabalável. Outros coronéis ofereciam suas filhas, moças de riso fácil e olhares cobiçosos, mas ele as rejeitava com uma frieza cortante. Nenhuma delas conseguia acender a menor faísca no fogo que Isadora deixara para trás, reduzido a brasas dormentes. Ele era um homem faminto, vivendo em um banquete. Incapaz de sentir desejo por qualquer outra, um tormento silencioso que o consumia lentamente, dia após dia, sem trégua alguma para sua alma atormentada. A rotina de Damião era uma fuga brutal e calculada. Pela manhã, a poeira do curral era seu ar, o cheiro de couro e suor, seu único perfume. Ele se lançava sobre os cavalos mais selvagens, animais de pura fúria que nenhum outro homem ousava montar. Era uma dança violenta entre o homem e a besta, e Damião sempre vencia. Seus músculos se retesavam, o suor escorria por seu peito, e por algumas horas a dor física abafava o vazio em sua alma. Os peões o observavam com uma mistura de medo e reverência. Ele era o alfa, o líder indiscutível. Mas quando a noite caía e o som de seus esporins ecoava pelos corredores vazios do casarão, a máscara de ferro se quebrava. O silêncio da mesa de jantar, posta para um só, era mais ensurdecedor que o relincho de 1000 cavalos. A solidão era uma besta indomável que nem mesmo ele conseguia subjugar. Foi numa tarde quente de terça-feira, 3 anos e 2 meses após a partida dela, que o mundo de Damião rachou em 1000 pedaços. Bento, seu velho capataz e única figura paterna, aproximou-se com o chapéu na mão, o rosto vincado de preocupação. "Coronel", ele começou, a voz baixa, "tenho notícias da fazenda Águas Claras. As terras foram finalmente vendidas." Damião apenas assentiu, limpando o suor da testa com as costas da mão, completamente indiferente. Mais um vizinho com quem teria que disputar as divisas. Mas então, Bento continuou. "A nova dona chegou hoje. Dizem que é viúva. Veio da capital para tomar conta do que é seu." E então ele soltou o nome, a palavra que era ao mesmo tempo uma prece e uma maldição. O nome dela é Isadora, Isadora Vasconcelos. O ar nos pulmões de Damião congelou. O martelo em sua mão parou no meio do movimento. O mundo se reduziu a um zumbido agudo e ao som daquele nome que o atingiu com a força de um coice, reabrindo todas as feridas que ele pensava ter cicatrizado. Isadora Vasconcelos, aos 32 anos,
Sentiu o peso da herança esmagá-la no momento em que a carruagem parou diante do casarão da fazenda Águas Claras. O lugar não era um lar, mas um mausoléu de glórias passadas, um esqueleto de opulência com sua pintura descascada e janelas que pareciam olhos vazios e tristes. O ar pesado, uma mistura de mofo, terra úmida e jasmim selvagem, invadiu seus pulmões, trazendo consigo uma sensação avassaladora de não pertencimento. Ela era uma intrusa neste reino de silêncio, uma rainha de um império falido. Cada detalhe, do portão de ferro rangendo ao jardim abandonado, gritava a mesma verdade cruel. Esta não era uma nova chance, era uma nova gaiola, maior e mais solitária do que a anterior. A liberdade que imaginou sentir ao se tornar viúva era uma miragem, substituída agora pela responsabilidade fria e implacável daquelas terras que a observavam com uma indiferença hostil. A fazenda era sua última cartada, um interlúdio de 90 dias antes que as portas de sua vida se fechassem para sempre. As dívidas deixadas pelo antigo proprietário, um primo distante, eram como uma forca se apertando lentamente em seu pescoço. A solução, proposta por sua família com uma praticidade gélida, era um casamento com o coronel Inácio, um homem mais velho, viúvo e respeitável, cuja fortuna poderia salvar as terras e garantir-lhe um futuro seguro. Um futuro sem amor, sem paixão, sem ar. Isadora sentia-se em uma encruzilhada impossível: a resignação de uma vida confortável e morta, ou a luta desesperada por uma liberdade que talvez não conseguisse conquistar. Administrar a Águas Claras era seu último ato de rebeldia. Sua tentativa final de provar a si mesma e ao mundo que ela era mais do que um nome de família a ser negociado em troca de segurança financeira. Dentro da casa, Sinhá Lourdes, a governanta que a vira crescer e que insistira em acompanhá-la, tentava impor alguma ordem ao caos. Seus cabelos brancos e mãos enrugadas moviam-se com uma determinação que Isadora invejava. Não se preocupe, menina. Esta casa tem ossos fortes. Só precisa de uma alma nova para aquecê-la, disse a velha senhora, enquanto desembrulhava um pequeno santo de madeira, o único luxo que trouxeram. Isadora, ignorando o próprio cansaço, pegou um pano e começou a limpar uma das janelas empoeiradas. Um gesto simples que era uma declaração de guerra contra o abandono. Sua gentileza com Lourdes, garantindo que a senhora se sentasse e bebesse água antes dela mesma, era um reflexo de sua natureza. Uma força que não vinha da dureza, mas de uma compaixão profunda. Uma qualidade que a tornava perigosamente diferente das outras mulheres de sua estirpe. No dia seguinte, nos estábulos, essa diferença se tornou ainda mais evidente. Um dos cavalos, assustado e negligenciado, recusava-se a deixar que os peões se aproximassem. Enquanto eles gritavam e brandiam cordas, Isadora caminhou calmamente em direção ao animal. Sua voz era um sussurro baixo e firme. Seus movimentos, lentos e deliberados. Ela não ofereceu um torrão de açúcar, mas sua mão estendida para que ele sentisse seu cheiro, sua ausência de medo. Em minutos, o cavalo encostou o focinho em sua palma. Um ato de rendição que deixou os homens boquiabertos. Um jovem peão, Tião, a observava com admiração reverente. Ela não era apenas a nova patroa, era alguém que entendia a linguagem silenciosa do medo e da confiança. Uma líder que não precisava de um chicote para ser obedecida, mas de uma coragem silenciosa que desarmava tanto homens quanto bestas. Foi Tião, mais tarde, enquanto escovava o cavalo agora dócil, quem plantou a semente do pavor em seu coração. A senhora tem uma mão boa, Sinhá, quase tão boa quanto a do coronel do Morro Alto. Ele disse, os olhos brilhando. Ninguém nesta região doma um cavalo como ele.
Dizem que ele tem fogo nas veias e gelo no olhar. Isadora sentiu o ar ficar rarefeito. Uma pontada aguda e familiar perfurando seu peito. Um homem feito de silêncio e fúria desde que a esposa o deixou há 3 anos. Cada palavra era um martelo batendo em uma memória que ela tentava enterrar. O nome dele não precisava ser dito: Damião. Ela se virou bruscamente, o coração galopando descontrolado. Sua decisão foi forjada naquele instante, com a força do pânico. Ela o evitaria. Manteria a fronteira entre as terras como uma muralha intransponível. Naquela noite, da varanda do casarão, Isadora observou as luzes distantes da fazenda Morro Alto. A propriedade dele parecia um gigante adormecido sob o céu estrelado. Uma presença magnética e ameaçadora. Ela podia sentir a energia dele do outro lado do vale, uma força da natureza que a sua alma reconhecia com um terror primitivo. Ela se agarrou à balaustrada de madeira, as unhas cravando na pintura gasta, e prometeu a si mesma que seria forte. Ela era a dona de seu destino, a senhora de suas terras, mas então o vento mudou de direção, trazendo consigo o relincho poderoso e solitário de um cavalo selvagem vindo daquelas terras escuras. Naquele som, ela ouviu o eco de um passado que nunca morrera. A fronteira entre eles não era uma cerca, era uma ferida aberta, e o destino, com sua crueldade paciente, já se movia para forçá-los a sangrar novamente. A cavalo, Isadora percorria a linha divisória que separava suas terras das do Morro Alto. Uma fronteira marcada por um riacho sinuoso e pedras antigas. O sol da manhã aquecia seus ombros, mas um frio de apreensão persistia em seu peito. Ela precisava conhecer cada palmo das águas claras, entender seus limites, suas fraquezas, para poder defendê-la. Foi então que o viu, a talvez 30 ou 40 metros de distância, do outro lado da água. Uma silhueta contra o sol nascente. A figura de um homem sobre um cavalo negro tão imponente quanto ele. Não conseguia distinguir feições, apenas a massa sólida de seus ombros, a postura de um predador em seu território. Era uma presença que parecia absorver a luz ao redor. Uma força da natureza que fazia o próprio ar vibrar com uma energia primitiva e perigosa. Ele era a personificação daquelas terras selvagens, indomável, absoluto e ameaçador. O corpo dela reagiu antes que sua mente pudesse processar a imagem. Um calor súbito e inexplicável subiu por sua nuca, espalhando-se como fogo líquido por suas veias, fazendo sua pele formigar. Seu coração, um instante antes calmo, disparou numa batida violenta e descontrolada, martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. As rédeas escorregaram de seus dedos subitamente úmidos e ela teve que se agarrar à crina de sua égua para não perder o equilíbrio. Uma onda de choque percorreu cada fibra de seu ser. Um reconhecimento que não era da mente, mas do sangue, dos ossos. Era uma reação vergonhosa, visceral e completamente irracional a um estranho, um homem cuja face ela sequer podia ver. Uma parte dela, a mais antiga e instintiva, despertou de um sono de anos, faminta e aterrorizada com aquela presença avassaladora. A vergonha veio em seguida, uma maré rubra que subiu por seu pescoço e incendiou seu rosto. O que estava fazendo? Ela era uma mulher comprometida, a futura esposa do coronel Inácio, um homem que lhe oferecia segurança e respeito. Não podia, não devia sentir aquela centelha de eletricidade profana por uma sombra, por um desconhecido. A reação de seu corpo era uma traição, uma fraqueza que ela não podia se permitir. Ela apertou as pernas ao redor da égua, forçando-se a desviar o olhar, a retomar o controle que se esvaía. Quando ousou olhar novamente, ele havia desaparecido. A paisagem estava vazia, como se ele nunca tivesse estado ali.
Mas a impressão de sua figura continuava gravada em sua retina, uma marca a ferro quente, e o eco daquela energia selvagem ainda vibrava em sua pele, deixando-a trêmula e profundamente perturbada. 2 dias depois, no armazém da pequena vila, Isadora negociava o preço de sementes com o proprietário, sua voz firme e clara, projetando a autoridade de quem não se deixaria enganar. Estava concentrada, imersa nos detalhes práticos de sua nova vida, construindo uma muralha de responsabilidades ao redor de seu coração assustado. O cheiro de café, couro e fumo de rolo preenchia o ar, um aroma masculino e terreno que a mantinha ancorada na realidade. Foi então que uma porta nos fundos do estabelecimento se entreabriu e uma voz masculina soou de dentro, falando sobre a compra de um novo lote de gado. Era uma voz grave, profunda, com uma ressonância que parecia vibrar não apenas no ar, mas no assoalho de madeira sob seus pés. Uma voz que carregava o peso do comando e a melodia rouca de um trovão distante. O impacto foi imediato e devastador. Isadora parou, no meio de uma frase, as palavras morrendo em sua garganta. Um arrepio violento desceu por sua espinha, vértebra por vértebra, como se um dedo gelado a estivesse tocando. Uma contração aguda e dolorosa se formou em seu baixo ventre, um espasmo de desejo tão súbito e chocante que a deixou sem ar. Ela ficou completamente imóvel, a sacola de sementes esquecida em suas mãos, incapaz de se mover ou de respirar. Cada palavra que ele dizia, mesmo sendo sobre negócios triviais, ressoava dentro dela como se estivesse sendo sussurrada diretamente em sua pele. Era uma voz que não pedia permissão para entrar. Ela invadia, tomava posse e despertava lugares em sua alma que ela acreditava estarem mortos e enterrados há muito tempo. Era a voz daquele homem na fronteira. Ela não precisava vê-lo para saber. A porta se fechou com um clique suave, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que o som. Isadora sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou discretamente no balcão, o coração batendo de forma desordenada no peito. Estava tremendo, uma vibração interna que ela lutava para esconder do olhar curioso do vendedor. Aquilo era perigoso. Aquele homem, quem quer que fosse, representava um abismo para o qual seu corpo se sentia irresistivelmente atraído. Ele era a personificação de tudo o que ela temia. O caos, a paixão desenfreada, a perda total de controle. Naquele instante, uma decisão se forjou em sua mente com a dureza do aço e a força do pânico. Ela precisava evitá-lo, manteria distância, reforçaria as fronteiras, custasse o que custasse. Mas o destino, com sua paciência cruel, já tecia os fios que os forçariam a colidir de forma brutal e inevitável. 15 dias se passaram, cada um deles uma batalha silenciosa de evasão. Isadora mapeava os horários de Damião com a precisão de um estrategista militar, aprendendo seus padrões, seus caminhos, os momentos em que ele estava no curral e quando cavalgava para o norte. Ela se movia pelas suas próprias terras como uma sombra, sempre na direção oposta, o coração em um estado de alerta constante. Faltavam apenas 75 dias para o casamento com o coronel Inácio, e cada amanhecer era um grão a menos na ampulheta de sua suposta liberdade. A contagem regressiva, que deveria ser um consolo, soava mais como uma sentença. Ela se agarrava à rotina, à administração da fazenda, transformando cada tarefa em uma muralha contra o pânico que ameaçava engoli-la. Mas o medo era um caçador paciente, e ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que não poderia fugir para sempre daquela presença magnética que a puxava como a lua puxa a maré. O incidente aconteceu em uma manhã de sol forte, o tipo de dia que doura a poeira e a transforma em ouro flutuante. Um dos filhos mais novos de Tião,
Um menino de uns 5 anos corria atrás de uma bola de pano que rolou perigosamente para perto do cercado onde Damião mantinha Fúria, um garanhão recém-comprado, famoso por sua fúria indomável. O grito do menino ao tropeçar e cair a centímetros dos coices da besta foi o gatilho. Isadora não pensou. Seu corpo agiu com um instinto protetor que suplantou todo o medo. Ela se lançou para a frente, agarrando a criança e rolando para longe, no exato instante em que o cavalo se assustava, empinando com um relincho ensurdecedor. O animal, em seu pânico, espatifou um coxo de madeira maciça recém-instalado, estilhaçando-o contra a cerca. Isadora, com o menino chorando em seus braços, apenas olhou para o estrago, o som da madeira quebrando, ecoando como o estalar de seu destino selado. A convocação não demorou. Bento, o capataz, veio pessoalmente, o rosto uma máscara de respeito e preocupação. O coronel Alcântara pede a presença da senhora na sede para tratar do ocorrido. Cada palavra era um prego em seu caixão. O caminho até o casarão do Morro Alto foi a mais longa caminhada de sua vida. Cada passo nos corredores imponentes era um eco de sua rendição. O cheiro de cera de abelha e couro velho invadiu seus pulmões, um aroma masculino e poderoso que a sufocava. Ela tentava construir suas defesas, repetindo para si mesma: "Sou Isadora Vasconcelos, futura esposa do coronel Inácio." Mas seu corpo era um traidor, um calor líquido se espalhava por seu baixo ventre. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e seu coração batia contra as costelas com a força de um animal enjaulado, desesperado para fugir de uma gaiola que era ela mesma. Damião estava em seu escritório, a luz da janela cortando a penumbra e iluminando a poeira no ar, quando Bento entrou. O relatório começou de forma impessoal, falando do susto com o menino e do coxo destruído. Ele ouvia com uma irritação contida, pronto para mandar a conta do prejuízo para a administração da Águas Claras. Mas então, Bento pronunciou o nome que era a chave para todas as suas correntes. A dona Isadora Vasconcelos agiu rápido, salvou o menino. A caneta de pena na mão de Damião se partiu, manchando seus dedos de tinta. Uma corrente elétrica violenta percorreu seu corpo, um choque tão intenso que o fez contrair os músculos da mandíbula. O nome dela, na boca de outro homem, naquele contexto, soou como uma profanação. Uma fúria fria e possessiva começou a subir por seu peito. Um pressentimento sombrio de que o universo estava zombando dele de uma forma insuportavelmente cruel. Ele se levantou de um salto, a cadeira raspando ruidosamente no assoalho de madeira. Sua mente, antes focada em números e gado, agora era um turbilhão de uma única obsessão. "Mande-a entrar", ele ordenou, a voz mais grave e áspera do que pretendia. Bento hesitou. "Coronel, e talvez eu possa resolver isso." Mas Damião o cortou com um olhar que faria tremer o mais valente dos homens. "Eu vou resolver." A decisão era irracional, impulsiva, nascida de uma necessidade primitiva que ele não compreendia. Não era sobre o coxo, era sobre a mulher. Precisava ver com seus próprios olhos, confirmar se o fantasma que o assombrava agora tinha um rosto, uma voz, uma presença real. A informação de que ela estava noiva de Inácio, um homem que ele desprezava pela sua fraqueza, apenas adicionava combustível ao fogo que agora consumia sua razão. Ele precisava vê-la, agora. Os segundos que antecederam o encontro se esticaram até o ponto de ruptura. Do lado de fora, Isadora ergueu a mão trêmula em direção à maçaneta de bronze maciço, o metal frio contra sua pele febril. O coração dela batia na garganta, um tambor de guerra anunciando sua própria derrota. Ela podia sentir a presença dele através da madeira, uma energia densa e esmagadora que parecia sugar o ar do corredor.
Lá dentro, Damião estava de pé, de costas para a porta, olhando pela janela sem realmente ver a paisagem. Todo o seu ser estava sintonizado naqueles sons delicados do outro lado, o farfalhar de um vestido, uma respiração contida. O pulso dele martelava em seu pescoço, um ritmo selvagem ecoando o dela. O ar na sala estava pesado, carregado de eletricidade, como o silêncio que precede o relâmpago, prometendo uma colisão inevitável e devastadora. A porta se abriu com um rangido suave, um som que quebrou o feitiço. Mas a visão direta foi frustrantemente adiada. Bento, que havia saído por um instante, entrou novamente na frente dela, bloqueando seu caminho para dizer uma última coisa. Coronel, a mãe do menino manda agradecer. Disse que a Sinhá foi um anjo. A interrupção mundana foi uma tortura. Um adiamento cruel que provocou uma onda simultânea de alívio e agonia em ambos. Por um segundo, eles puderam respirar, um fôlego roubado antes do mergulho final. Aquele breve momento apenas serviu para esticar a corda da tensão até seu limite máximo. Mas a interrupção apenas adiou o inevitável. Bento finalmente se afastou. O caminho estava livre e o mundo deles estava prestes a colidir com a força de uma tempestade contida por 3 longos e torturantes anos. Então o capataz se afastou e o mundo de Damião Alcântara se desfez em um silêncio ensurdecedor. O tempo se curvou sobre si mesmo, esticando o segundo em uma eternidade. Ali, emoldurada pela porta de seu escritório, estava ela. Não um fantasma, não uma memória torturante, mas carne, osso e a mesma luz teimosa nos olhos que ele havia tentado apagar de sua mente por 1095 noites. Os cabelos escuros estavam presos em um coque severo, mas mechas rebeldes escapavam, acariciando a pele de seu pescoço, um pescoço que a boca dele conhecia com uma precisão dolorosa. O vestido simples não escondia a curva de seus quadris, nem a altivez de sua postura. Cada detalhe era uma facada de reconhecimento, uma clareza cruel que o esvaziava de ar, de força, de sanidade. O mundo inteiro se reduziu àquele espaço entre eles. Um abismo carregado de 3 anos de dor e um desejo que se recusava a morrer. Uma onda de choque o atingiu, não como eletricidade, mas como um raio que parte uma árvore ao meio, deixando-a oca e fumegante. Suas pernas, que o sustentavam contra a fúria dos cavalos mais selvagens, fraquejaram por um instante aterrorizante. E ele teve que se apoiar na borda da escrivaninha para não desabar. O coração, aquele músculo traidor que batia em um ritmo monótono de solidão, explodiu em uma batida descontrolada, violenta, bombeando um veneno de vida e desespero por suas veias. Era ela, Isadora. O nome ecoou em sua mente não como um pensamento, mas como um som físico, a única palavra que importava em todo o universo. A realidade da sua presença era mais devastadora do que sua ausência jamais fora. Ela estava ali, real, respirando o mesmo ar que ele, e cada célula do seu corpo gritava em um reconhecimento primitivo, uma reivindicação de posse que a razão não podia conter. O alívio foi a primeira onda a quebrar sobre ele, tão avassalador que quase o afogou. Ela estava viva, estava bem. Essa verdade simples era um bálsamo sobre feridas que ele nem sabia que ainda sangravam. Mas logo em seguida veio o fogo, uma torrente de desejo consumidor que incinerou 3 anos de celibato em um único instante. Um calor brutal e primitivo se concentrou em seu baixo ventre. Uma fome que o fez cerrar os punhos até as unhas cravarem em sua pele. Ele a queria. Não como um homem quer uma mulher, mas como um deserto anseia pela chuva, como um predador reconhece sua única presa. E sob tudo isso, um gelo fino de pânico se formou. E se para ela,
ele fosse apenas o homem que ela deixou para trás. A possibilidade de que o abismo em seus olhos fosse indiferença e não o mesmo reconhecimento desesperado era um terror que ameaçava despedaçá-lo. Isadora ergueu o olhar e o ar foi arrancado de seus pulmões com a força de um soco. Ele não era uma sombra, não era uma voz, era um homem, uma montanha de homem, cuja presença enchia o escritório, diminuindo tudo ao redor. Os ombros largos preenchiam o terno rústico, a postura era de uma autoridade inquestionável, e a beleza de seu rosto era algo brutal, esculpido em granito e fúria. Mas foram os olhos que aprenderam, que a cravaram no chão. Eram de um castanho escuro, quase negros, e a intensidade neles era uma força física, um vórtice que a puxava para dentro, despindo sua alma de todas as defesas que ela havia construído com tanto esmero. O reconhecimento não foi mental, não foi uma lembrança, foi uma colisão. Seu corpo inteiro se contraiu, uma reação visceral e profunda a uma força da natureza que sua alma parecia conhecer desde sempre. Uma melodia sombria que ela nunca tinha esquecido como dançar. O calor que a invadiu foi instantâneo e vergonhoso. Começou em seu peito. Uma brasa se espalhando rapidamente para baixo, um incêndio líquido que se alojou em seu ventre, pulsando com uma vida própria, dolorosa e exigente. Suas pernas se tornaram fracas, inúteis, e a visão periférica se turvou, focando apenas na figura dele. Uma umidade súbita e humilhante a fez apertar as coxas. Uma traição de seu próprio corpo que a encheu de pânico. Como podia? Ela estava prometida a outro, a uma vida de calma e segurança. Este homem era o caos, a tempestade, o abismo. Mas seu corpo não ouvia a razão. Ele se lembrava-se de um toque que nunca aconteceu, de um beijo que nunca foi dado. Era uma certeza ilógica e aterrorizante. Uma parte dela, a mais selvagem e secreta, estava se curvando em submissão a ele, seu rei há muito perdido e agora reencontrado. E o terror dessa verdade era tão avassalador quanto o desejo. O silêncio na sala tornou-se pesado, denso. Uma entidade viva que vibrava com tudo o que não era dito. Os olhos deles permaneceram fixos, uma batalha silenciosa travada em um campo de dor, reconhecimento e um desejo tão profundo que era quase ódio. O mundo exterior, com suas regras, seus compromissos e seus 3 anos de separação, desapareceu. Existiam apenas eles dois, suspensos naquele momento de clareza devastadora. O som de Bento limpando a garganta no corredor foi o estilhaçar de um vidro, quebrando o feitiço e trazendo a realidade de volta com uma crueldade avassaladora. Damião endireitou a postura, a máscara de Coronel Alcântara deslizando de volta para o lugar. Isadora piscou, lembrando-se de quem era, de onde estava e do homem a quem dera sua palavra. Nada havia sido dito, mas tudo havia mudado. A fronteira entre eles não era mais de terra, era de fogo, e ambos sabiam que acabaram de ser queimados. A voz de Damião era uma lâmina fria e controlada, cortando o silêncio pesado de seu escritório. A senhora entende que o coxo destruído representa um prejuízo considerável para esta fazenda. Ele não a olhava diretamente, preferindo focar em alguns papéis sobre a mesa, uma tática para manter a muralha de indiferença que ele sentia ruir a cada segundo que ela passava em sua presença. Isadora manteve a postura ereta, as mãos cruzadas à sua frente para esconder o tremor que a acometia. Entendo perfeitamente, coronel, e farei o ressarcimento. Minha única preocupação no momento era a segurança do menino. A resposta dela, calma e sem um pingo de submissão, o desarmou. Ele esperava súplica, talvez medo, não esperava dignidade. Ele ergueu os olhos e o impacto do olhar dela o atingiu como um golpe físico.
Naquele instante, uma decisão irracional e possessiva tomou forma em sua mente. Não será necessário. A segurança de um inocente vale mais que um pedaço de madeira. Considere o assunto encerrado. A decisão dele, aparentemente magnânima, era na verdade uma sentença. Ao perdoar a dívida, ele criara um laço invisível, uma desculpa para a proximidade que ambos agora eram forçados a navegar. Os dias que se seguiram foram uma tortura requintada, uma dança de encontros casuais, que eram tudo, menos acidentais. Ele aparecia na linha da cerca, no exato momento em que ela inspecionava a divisa. Sua voz grave ecoava no armazém da vila justamente quando ela negociava grãos. Isadora sentia sua presença antes mesmo de vê-lo, como um animal sente a aproximação da tempestade. Um arrepio subia por sua nuca. O ar ficava mais denso e seu corpo se tornava um campo de batalha. A razão gritava para que ela fugisse, que mantivesse a distância segura que a protegeria. Mas seus sentidos, traidores, se inclinavam na direção dele, famintos por um vislumbre, um som. O cheiro de terra e couro que o anunciava. O inevitável aconteceu numa tarde abafada, perto dos estábulos. Isadora se abaixou para examinar o casco de sua égua, concentrada na tarefa. Damião se aproximou, sob o pretexto de falar com Tião sobre um lote de feno. Quando ela se ergueu, virou-se bruscamente, sem perceber a proximidade dele. Seu ombro colidiu com o peito dele, um impacto suave que enviou uma onda de choque por todo o seu corpo. Para evitar que ela caísse, a mão dele se fechou instintivamente em seu braço, os dedos fortes envolvendo sua pele. Foi um toque de segundos, mas o tempo se desintegrou. Um calor branco e ofuscante explodiu no ponto de contato, uma corrente elétrica que viajou por suas veias e se alojou em seu ventre, pulsando com uma vida violenta. Eles congelaram, os olhos presos um no outro, a respiração suspensa. O mundo se resumia à textura áspera da mão dele em sua pele macia. Horas depois, ambos ainda sentiam o fantasma daquele toque, uma marca invisível que queimava e clamava por mais. Como se o destino precisasse adicionar mais um nó à corda que os enforcava. Uma carta chegou da capital. O selo da família Vasconcelos era uma mancha de cera vermelha em sua consciência, frio e oficial. Isadora abriu o envelope com os dedos trêmulos, o papel farfalhando como folhas secas. As palavras de sua tia eram educadas, mas a mensagem era uma corrente de ferro. Detalhes sobre os preparativos do casamento com o coronel Inácio, lembretes sobre as obrigações familiares e a importância de honrar sua palavra. Cada frase era um prego cravado em sua frágil esperança de liberdade. Um pânico gelado subiu por sua garganta, sufocando-a. Aquele pedaço de papel era a materialização de sua gaiola dourada, um lembrete cruel de que seu corpo e sua alma já tinham um dono. O desejo avassalador que sentia por Damião transformou-se de uma chama perigosa em um incêndio criminoso que poderia destruir não apenas a ela, mas a reputação de toda a sua família. Naquela noite, Damião estava na varanda, a garrafa de cachaça pela metade, os olhos fixos nas luzes distantes da fazenda Águas Claras. Bento o encontrou ali, um vulto silencioso na penumbra. "O patrão parece carregar o mundo nos ombros", disse o velho capataz, a voz suave. Damião soltou uma risada amarga, um som que não alcançava seus olhos. "Pior que o mundo, Bento. Carregava uma ausência. Agora, carrego uma presença que não posso tocar." A confissão saiu rasgada, um fragmento de sua alma exposta à luz da lua. "Eu a encontrei, depois de todos esses anos. Ela está ali, tão perto que posso sentir seu cheiro no vento. Mas está prometida a outro homem, a Inácio." O nome saiu com desprezo, o veneno da impotência tornando sua voz rouca. Pela primeira vez em anos,
a máscara de ferro do coronel Alcântara rachou, revelando o homem devastado por um amor que era ao mesmo tempo sua salvação e sua mais profunda maldição. Enquanto Damião se afogava em sua dor, Isadora travava sua própria batalha no quarto do casarão vizinho. Sinhá Lourdes a observava pentear os cabelos com gestos mecânicos, os olhos perdidos no espelho. Essa tempestade em seu olhar, menina, eu já a vi antes. No dia em que partiu, disse a velha governanta, a voz cheia de uma sabedoria antiga. As lágrimas que Isadora segurava com tanta força finalmente transbordaram, silenciosas e quentes. Eu não posso, Lourdes, sussurrou ela, a voz embargada. Inácio me oferece segurança, um porto. Minha família depende disso. Ela se virou, o rosto contorcido pela agonia do conflito. Mas quando Damião está perto, o chão some dos meus pés. O que sinto por ele é uma força que me arrasta, uma febre que me consome. É errado, é uma loucura que vai me destruir. Naquele momento, ela não era a dona da fazenda, mas uma prisioneira dividida entre o dever que a acorrentava e a paixão que prometia libertá-la, mesmo que o preço fosse queimar até virar cinzas. O confronto seguinte aconteceu perto do riacho que dividia as terras, o mesmo lugar onde ele a vira pela primeira vez. A desculpa era uma cerca danificada. Mas ambos sabiam que as cercas eram o menor de seus problemas. A senhora parece decidida a reforçar todas as suas fronteiras, dona Isadora. Ele provocou, a voz grave carregada de um significado que ia muito além de arame e madeira. Ela ergueu o queixo, os olhos faiscando. E o senhor parece determinado a ignorá-las, coronel. Algumas terras são propriedade privada. A batalha verbal era uma dança perigosa. Cada palavra um passo calculado para mais perto do abismo. Ele se aproximou, diminuindo o espaço entre eles até que ela pudesse sentir o calor que irradiava de seu corpo. Talvez algumas terras nunca tenham deixado de pertencer a quem as reivindicou primeiro. Ele murmurou, a voz um trovão baixo. O ar crepitou com a tensão sexual, uma confissão prestes a explodir, mas o som de um cavalo se aproximando os quebrou. E Tião apareceu, destruindo o momento com uma pergunta sobre o gado. A tempestade que se formava no céu há dias finalmente desabou. Uma cortina de água violenta que os pegou de surpresa em campo aberto. O único refúgio era um velho rancho de caça abandonado, uma cabana de um único cômodo. Lá dentro, o som da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor, isolando-os do mundo. O espaço confinado amplificava a presença um do outro a um nível insuportável. As pretensões caíram com a chuva. Por que você foi embora? Ele perguntou. A voz desprovida de raiva, apenas uma dor antiga e crua. Eu tive medo, ela confessou. A voz, um sussurro. Medo de te ver morrer. As barreiras se dissolveram e a conversa fluiu, dolorosa e curativa. Ele se aproximou, o cheiro de chuva e terra envolvendo-a. Com uma delicadeza que desmentia sua força, ele afastou uma mecha de cabelo molhado de seu rosto. Seus olhos caíram para os lábios dela, entreabertos. A distância diminuiu para nada. Um trovão violento fez a cabana tremer e o momento se partiu. Eles recuaram como se tivessem se queimado, a proximidade súbita e a vulnerabilidade exposta sendo mais aterrorizantes que qualquer desejo. O catalisador da ruína chegou sobre 4 rodas. Uma carruagem escura e imponente que parou diante do casarão da Águas Claras como um presságio fúnebre. Damião a viu de sua varanda, um ponto negro na paisagem que fez seu sangue gelar. O coronel Inácio, o tempo que ele pensava ter, se desfez em pó. Bento trouxe a notícia com a solenidade de um carrasco. O casamento fora antecipado para a manhã seguinte. Uma onda de fúria tão pura e primitiva subiu pelo peito de Damião
que o deixou cego por um instante. Não era raiva. Era a recusa violenta de um predador que vê sua única presa ser arrancada de suas garras. O coronel Alcântara, o homem de gelo e controle, morreu naquele instante. O que restou foi apenas Damião, e ele não a perderia. A decisão foi forjada no fogo da possessividade. Ele a buscaria, quebraria todas as regras e incendiaria o mundo se preciso fosse. Ela era sua. Ele não mandou recado. Ele foi. Montou seu cavalo negro como se montasse a própria fúria, devorando a distância entre as duas fazendas com uma urgência desesperada. Não bateu à porta. Entrou no casarão da Águas Claras como uma tempestade, o som de suas botas no assoalho ecoando como trovão. Encontrou-a na sala. De pé ao lado de uma mala semi-aberta, o rosto pálido como cera. O mundo se reduziu àquele espaço tenso entre eles. "Você não vai a lugar nenhum", ele disse, a voz um rosnado baixo e perigoso, cada palavra vibrando com uma autoridade que não admitia contestação. Seus olhos eram brasas vivas em um rosto de granito, queimando-a com uma intensidade que a despia de todas as suas defesas. O ar ficou pesado, elétrico, carregado com a promessa de uma colisão que não podia mais ser adiada. Ela estava encurralada, não por paredes, mas pela força esmagadora de sua vontade. As lágrimas que Isadora segurava com tanta força finalmente romperam as barreiras, escorrendo por seu rosto em trilhas silenciosas de desespero. "Eu não tenho escolha, Damião." Sua voz quebrou, um som frágil que o atingiu como um soco. "Minha família, as dívidas, a honra. Eu sou uma peça em um tabuleiro que não controlo." Ela gesticulou para a sala, para sua vida, para a gaiola invisível que a cercava. Este casamento é a única salvação deles. Então, ela o olhou, e a verdade crua e dilacerante transbordou de seus olhos. "O que eu sinto por você é uma loucura. É uma febre que me queima por dentro, que me destrói. Mas é uma loucura que não posso me permitir viver. Eu não posso escolher você, porque escolher você seria a ruína de todos que eu devo proteger." Cada palavra era uma confissão de amor e uma sentença de morte para os dois, um nó impossível que os estrangulava. Ele deu um passo à frente, depois outro, eliminando a distância segura que ela tentava manter. Sua fúria se transformou em uma dor palpável, suavizando a dureza de seu rosto. 3 anos, Isadora. Ele sussurrou, a voz rouca de uma agonia antiga. "Por 3 anos, cada noite eu me deitei naquela cama vazia e senti o seu fantasma ao meu lado. Recusei todas as outras mulheres. Todas, porque nenhuma delas era você." Ele ignorou as lágrimas dela, ignorou a lógica de suas palavras, focando apenas na alma dela. "Eu não me importo com sua família, com suas dívidas ou com a honra de homens que te usam como moeda de troca. Eu me importo com você." Ele ergueu a mão, os dedos pairando a centímetros de seu rosto. "Fuja comigo, agora. Eu enfrento seu noivo, sua família, o inferno se for preciso. Mas escolha a mim, escolha a nós." A declaração não era uma proposta, era uma tábua de salvação, uma promessa de guerra. O impasse era insuportável, uma agonia suspensa no ar pesado da sala. As palavras haviam se esgotado, deixando apenas a verdade crua de seus corpos, que ansiavam um pelo outro com uma força magnética. Damião fechou a distância final. Sua mão segurou a nuca dela, os dedos se embrenhando em seu cabelo, e sua boca desceu sobre a dela. Não foi um beijo, foi uma colisão. Desesperado, faminto, possessivo. Ele a beijou com a fúria de 3 anos de solidão e o pânico de perdê-la para sempre. O sabor salgado das lágrimas dela se misturou ao gosto dele, uma comunhão de dor e desejo.
Isadora se agarrou aos ombros dele, respondendo com a mesma urgência, o corpo se curvando contra o dele em uma rendição completa. Era um beijo de reivindicação, uma marca a ferro quente, um ato de consumo mútuo que dizia o que as palavras não podiam. Eles pertenciam um ao outro. O mundo, com suas regras e promessas, queimou até virar cinzas naquele instante. O som da voz de Sinhá Lourdes, chamando por ela do corredor, foi o que quebrou o feitiço, trazendo a realidade brutal de volta com a força de uma maré. Eles se separaram, ofegantes, os peitos arfando, os lábios inchados. Os olhos de Damião eram uma promessa sombria e inabalável. Isso não acabou, ele murmurou, a voz um juramento de sangue. Ele a soltou, um ato de vontade que lhe custou tudo. O rosto de Isadora era uma máscara de agonia dilacerante, dividida entre o dever que a chamava e a alma que implorava para ficar. Ela deu um passo para trás, depois outro. O corpo se movendo em direção à sua sentença como uma prisioneira marchando para a própria execução. Damião a observou ir. O corpo imóvel, mas a alma em chamas. Ele não a perderia para outro homem, não depois daquele beijo. A guerra pela alma de Isadora havia apenas começado, e o confronto final era agora uma certeza inevitável. A partida de Isadora foi uma ferida silenciosa, rasgada no tecido da fazenda Águas Claras. Ela se despediu de Sinhá Lourdes com um abraço que tentava transmitir uma vida inteira de gratidão e arrependimento. Um gesto que não enganou a velha governanta, cujos olhos viram a verdade desoladora por trás da máscara de resignação. Mas foi a despedida do pequeno filho de Tião que quase a quebrou. O menino, que ela salvara, agarrou-se à saia de seu vestido de viagem, os olhos cheios de lágrimas confusas, perguntando por que o anjo que o salvou tinha que ir embora. Isadora se ajoelhou, o coração se partindo em 1000 pedaços, e prometeu que nunca o esqueceria. Cada mala fechada, cada porta trancada. Era um prego em seu próprio caixão. Um passo deliberado em direção a uma vida que seu corpo e sua alma rejeitavam com uma violência muda e desesperada. Ela estava cumprindo seu dever, mas sentia como se estivesse traindo a si mesma da forma mais cruel possível. Para Damião, a ausência dela não era um vazio, era uma presença sólida e sufocante. O casarão do Morro Alto, antes um império de silêncio, agora era seu mausoléu. Nos 3 dias que se seguiram à partida dela, ele se tornou um fantasma em sua própria casa. Não comia, a comida trazida por Bento esfriava intocada sobre a mesa. Não dormia, passando as noites na varanda, os olhos fixos na escuridão onde antes brilhavam as luzes da fazenda dela, agora apagadas. Ele não funcionava. O homem que podia domar a fúria de qualquer animal estava paralisado pela perda, sua força lendária inútil contra a dor que o consumia por dentro. Bento tentou falar com ele, apelar para seu orgulho, para suas responsabilidades, mas as palavras se perdiam no abismo de seu desespero. Pela primeira vez em sua vida, o coronel Damião Alcântara não sabia o que fazer. Todo o seu poder, suas terras, sua reputação, eram cinzas diante da certeza esmagadora de que a havia perdido. Enquanto Damião se afogava em sua inércia, o mundo de Isadora se movia com a velocidade implacável de uma tragédia anunciada. O casarão do coronel Inácio estava adornado para a cerimônia. Uma exibição de opulência que a enojava. Flores exóticas enchiam o ar com um perfume doce e enjoativo. E os convidados chegavam em suas melhores roupas, os rostos sorridentes alheios ao sacrifício que estava prestes a ser consumado. A atmosfera era de celebração, mas para Isadora parecia um funeral. O tempo se esgotava. Cada badalada do relógio da sala era um martelo cravando mais um prego em sua liberdade. O coronel Inácio era gentil, atencioso, um cavalheiro impecável que a tratava como uma joia rara.
E era exatamente assim que ela se sentia. Um objeto precioso, prestes a ser trancado em uma caixa de veludo para o resto da vida, longe do único homem que a fazia sentir-se perigosamente, gloriosamente viva. Na terceira noite de seu tormento, algo dentro de Damião finalmente se quebrou. Sentado em seu escritório escuro, o cheiro dela ainda pairando no ar como uma acusação, ele olhou para suas próprias mãos. Mãos que haviam domado bestas, construído uma fortuna, imposto sua vontade sobre a terra. Eram as mãos de um rei, mas um rei que havia deixado seu único tesouro escapar por entre os dedos. A memória do beijo deles, o sabor de suas lágrimas, a forma como o corpo dela se entregou ao seu, voltou com a força de um raio. Uma clareza cruel e ofuscante o atingiu. De que adiantava ser o dono de tudo se ele não a tinha? De que valia o poder se ele não podia usá-lo para lutar por ela? Naquele instante, a dor se transformou em fúria e a fúria em propósito. Ele não a deixaria se casar. Causaria um escândalo, destruiria reputações, queimaria pontes. O amor era mais importante. Ela era mais importante. No quarto nupcial, Isadora estava diante do espelho, o vestido de noiva envolvendo seu corpo como uma mortalha de seda e renda. Era uma peça magnífica, um sonho para qualquer mulher. Mas nela parecia uma fantasia cruel. O reflexo que a encarava não era o de uma noiva feliz, mas o de uma prisioneira em seu traje de execução. As pérolas em seu pescoço pareciam frias e pesadas como grilhões. Foi então que ela realmente se viu. Viu a mulher que havia domado cavalos, que havia enfrentado o medo para administrar suas próprias terras, que havia sentido o fogo de uma paixão avassaladora. E percebeu que estava prestes a apagar essa mulher para sempre. Uma vida sem Damião não seria uma vida de paz, seria uma prisão dourada, um deserto de segurança estéril. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade mais aterrorizante e libertadora de todas, escolher a si mesma. Mas enquanto ouvia a música começar no andar de baixo, um pânico gelado a invadiu. Seria tarde demais. A decisão de Damião era um incêndio que consumia toda a razão. Ele se moveu com uma velocidade e determinação que fizeram Bento recuar. Enquanto selava fúria, seu cavalo mais rápido e selvagem, o velho capataz tentou uma última vez. Patrão, pense na sua honra, no nome dos Alcântara. Um escândalo como esse vai manchar sua vida para sempre. Damião se virou e nos olhos dele não havia mais o coronel, apenas o homem. Ela é a minha honra, Bento. Sem ela, meu nome é apenas poeira no vento. Ele montou o cavalo com um único movimento fluido, a personificação da fúria e da determinação. Nada o impediria. Nem exércitos, nem convenções, nem o próprio diabo. Ele era uma força da natureza prestes a colidir com o destino. E enquanto ele cavalgava como se sua alma estivesse em chamas, na casa do coronel Inácio, as portas do salão se abriram. A música nupcial atingiu seu ápice e Isadora deu o primeiro fatídico passo em direção ao altar. O salão do casarão do coronel Inácio era uma gaiola dourada, sufocante em sua opulência. O aroma pesado de lírios e cera de vela parecia roubar o ar dos pulmões de Isadora, enquanto o murmúrio dos convidados era um zumbido distante e irrelevante. De pé ao lado de seu noivo, um homem cujo toque respeitoso a deixava fria como mármore. Ela sentia o vestido de noiva como uma mortalha de seda. O celebrante falava de união e futuro, mas cada palavra era uma pá de terra jogada sobre seu túmulo. Sua alma gritava em um silêncio ensurdecedor, um protesto mudo contra a rendição que seu corpo executava. Foi então que as portas duplas do salão se escancararam com um estrondo de madeira, silenciando a música e as conversas. Ali, recortado contra a luz do dia, estava Damião. Não como um convidado,
mas como uma tempestade que chegara para reclamar a terra, o céu e tudo o que havia entre eles. Um silêncio chocado e pesado desceu sobre a congregação, uma mortalha de incredulidade. Damião não se moveu da entrada, mas sua presença preencheu cada centímetro do salão, uma força magnética e primitiva que fazia o ar vibrar. Seus olhos, duas brasas de fúria e dor, ignoraram o mar de rostos chocados e encontraram os dela. Naquele instante, o mundo se desfez. Existiam apenas eles, conectados por um fio invisível de reconhecimento e desespero que atravessava o espaço. Então, ele falou, e sua voz não foi um grito, mas um trovão baixo e controlado que ecoou em cada alma presente. Este casamento não vai acontecer. Cada palavra era uma pedra atirada na vidraça frágil daquela cerimônia. Essa mulher é minha. Ela sempre foi minha, e eu não vou ficar parado enquanto ela se acorrenta a uma vida que não é a dela. Não por honra, não por dívida, não por nada. A declaração explodiu no silêncio como uma bomba. Murmúrios se transformaram em exclamações de escândalo. O rosto do coronel Inácio se contorceu em uma máscara de fúria gelada e humilhação pública. A tia de Isadora, na primeira fila, parecia prestes a desmaiar de vergonha. A sociedade, com suas regras rígidas e seu código de honra inflexível, estava testemunhando sua própria implosão. Mas Damião não recuou. Seus olhos não deixaram os de Isadora por um único segundo. Um apelo desesperado e uma promessa inabalável. Ele deu um passo à frente, depois outro. Parando no início do corredor nupcial. Ele não a ordenou, não a forçou. Ele simplesmente estendeu a mão, a palma aberta, uma âncora em meio à tempestade que ele mesmo criara. Venha comigo, Isadora, ele disse. A voz agora rouca de uma vulnerabilidade que o despia de toda a sua armadura de coronel. Escolha a nós. O mundo se resumia àquela mão estendida. Atrás dela, uma vida de segurança, respeito e morte lenta da alma. À sua frente, o caos, o escândalo, a incerteza e o único homem que a fazia sentir-se viva. O peso da escolha era esmagador, uma montanha sobre seus ombros, a honra de sua família, a promessa feita, tudo se desfazia diante da verdade crua em seu coração. O som de seu próprio sangue pulsando em seus ouvidos era mais alto que os murmúrios chocados. Então, ela se moveu. Um passo, o primeiro passo de uma jornada que durou uma vida inteira para começar. Ela caminhou pelo corredor, não em direção ao altar, mas em direção a ele, ignorando os braços que tentaram detê-la, os chamados indignados. Quando seus dedos tocaram os dele, uma corrente elétrica selou o pacto. Com a outra mão, ela arrancou o véu de seu cabelo, um gesto definitivo de libertação, e o deixou cair no chão como as correntes que acabara de quebrar. O caos explodiu. Inácio, cego de fúria, avançou. Sua desavergonhada, você não vai a lugar nenhum. Mas Damião se moveu mais rápido, colocando-se entre ela e o mundo, um escudo humano de pura fúria protetora. Sem uma palavra, ele a ergueu em seus braços, um gesto possessivo e terno que calou a todos. Enquanto a carregava para fora do salão, Inácio gritou, sua voz esganiçada de ódio revelando a verdade podre por trás de sua fachada de cavalheiro. Sua tola! A fazenda era tudo o que eu queria de você. Aquelas terras seriam minhas. As palavras ecoaram pelo salão. Uma confissão pública que transformou o escândalo de Isadora em sua justificação. A multidão agora olhava para Inácio com desprezo. E ela, nos braços de Damião, estava livre, não apenas de um casamento, mas da culpa que a acorrentava. Ela não era uma mulher caída, era uma rainha resgatada de um tirano. Lá fora, sob o sol forte que parecia abençoar sua rebelião, ele a colocou gentilmente no chão ao lado de seu cavalo.
O mundo se resumia ao som de suas respirações ofegantes e ao bater descompassado de seus corações. A adrenalina da fuga deu lugar a uma onda avassaladora de alívio e certeza. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares traçando as lágrimas de alegria que agora escorriam livremente. Nunca mais, ele sussurrou, a testa colada na dela. Nunca mais vou te deixar ir. O beijo que se seguiu não foi de desespero ou fúria, mas de pertencimento. Era um beijo profundo, lento. Uma promessa selada com a alma, o gosto de recomeço, de redenção. Cada toque era a confirmação de que haviam atravessado o inferno e encontrado o paraíso um no outro. A guerra acabara. Eles estavam, finalmente e para sempre, em casa, no único território que importava, um nos braços do outro. 3 semanas se passaram, não como um tempo a ser contado, mas como uma vida inteira sendo vivida a cada respiração. O inferno gelado do lado vazio da cama de Damião agora era um santuário de calor. Ele acordou com a luz suave do amanhecer filtrando pelas cortinas. Mas o verdadeiro sol era a mulher adormecida em seus braços, Isadora. Seu nome era um bálsamo em sua mente. O cheiro de jasmim e sono em seus cabelos escuros, espalhados pelo travesseiro, era a única fragrância que importava. Ele traçou a curva de sua espinha com a ponta do dedo, sentindo a pele macia se arrepiar sob seu toque. Uma onda de contentamento tão profundo, tão visceral, o invadiu que era quase uma dor boa, uma certeza que finalmente acalmava a fera em seu peito. Aquele quarto, antes um mausoléu de esperança teimosa, agora era o epicentro de um universo renascido. A ausência que o assombrara por 1000 noites fora substituída por uma presença que o preenchia, que o curava, que o fazia inteiro. A validação do mundo exterior chegou na forma de uma notícia trazida por Bento, cujo rosto agora exibia um sorriso constante. O coronel Inácio perdeu tudo, patrão, disse o velho capataz, enquanto observava Damião e Isadora tomando café na varanda. Aparentemente, a humilhação o fez tomar decisões desesperadas nos negócios. Vendeu as terras por uma ninharia para cobrir dívidas de jogo. A máscara de cavalheiro de Inácio se desfez publicamente, revelando o abutre que sempre fora. Para Isadora, a notícia não trouxe alegria, mas um alívio profundo. A última corrente de culpa se quebrando e se desfazendo em pó. O escândalo que eles causaram, que deveria tê-los ostracizado, transformara-se em uma lenda sussurrada com admiração. A coragem de Damião em arriscar sua honra e a de Isadora em escolher o coração em vez do dever tornaram-se um conto de amor verdadeiro em uma terra governada por conveniências. Eles não eram párias, eram soberanos de seu próprio destino. Os dias se desdobravam em uma tapeçaria de momentos simples e perfeitos. Isadora, com sua inteligência afiada, uniu a administração da Águas Claras à do Morro Alto, criando um império próspero. Damião, por sua vez, ensinava a linguagem dos cavalos, não com domínio, mas com uma ternura que revelava a profundidade de sua transformação. Ele havia a acalmar um potro assustado com a mesma mão firme e gentil que usava nos livros de contas, e um orgulho feroz o consumia. O pequeno filho de Tião agora corria livremente entre as duas casas, seu riso preenchendo o silêncio que antes reinava no casarão de Damião. As refeições não eram mais sentenças de solidão, mas celebrações barulhentas de vida, de parceria. Ele não sacrificara sua essência, ele a encontrara nela. Descobrira que a verdadeira força não estava em domar a fúria, mas em construir um lar para onde a fúria não precisava mais voltar. Naquela noite, de pé na mesma varanda onde ele passara anos vigiando a escuridão, eles olhavam para as luzes das duas fazendas, agora uma só constelação sob o céu estrelado.
Isadora se aninhou contra o peito dele, sentindo a batida forte e constante de seu coração. Você não me domou, Damião, ela sussurrou, olhando para o rosto dele, agora suavizado pela paz. Você me libertou. Ele a beijou. Um beijo que não continha mais a urgência do desespero, mas a promessa serena da eternidade. E você, minha Isadora? Ele respondeu, a voz grave vibrando contra a pele dela. Você não domou a fera, você deu a ela um motivo para se ajoelhar. Ele não era mais um rei em um império de silêncio, acorrentado por um orgulho de ferro. Era o guardião de um reino vivo, pulsante, cujo coração batia em uníssono com o dela. Um homem que finalmente entendia que seu corpo, sua alma, sempre estiveram em casa com uma única mulher,